Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Em nome do Senhor Jesus. Essa noite, irmãos, eu quero deixar uma mensagem que Deus me direcionou para essa semana. E para essa semana eu estava lendo o livro de 2 Coríntios, no capítulo 6. E alguns versículos me chamou muito a atenção. E Deus me direcionou para estar falando, né? Essa palavra em cima desse tema muito importante e de grande relevância para nossas vidas, que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 11 até o 17, que diz assim: Queridos amigos de Corinto, falamos de forma franca com vocês, abrindo o coração. Qualquer embaraço que sintam não foi imposta por nós, mas pelo ser interior de vocês. Por isso, para sermos justos, faço uso da linguagem infantil. Abram vocês também o coração. Não se coloquem no mesmo jugo com os incrédulos. Como a justiça e a ilegalidade podem se associarem? Que comunhão há entre a luz e as trevas? Que harmonia pode existir entre o Messias e Belial? O que há em comum entre o crente e o incrédulo? Que acordo pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Porque somos o templo de Deus vivo. Como disse Deus: habitarei neles e andarei entre vocês. Serei seu Deus e vocês serão o meu povo. Por isso, Adonai diz: saiam do meio deles, separem-se. A gente se depara muito com essas questões hoje, né? Nós que agora andamos na luz, e Paulo dá essa instrução ao povo de Corinto, que era uma carta onde estava se envolvendo com muitas coisas, né? Com muitas coisas de imoralidade sexual, de muitas coisas erradas, né? Até de casos que o genro estava tendo contato com a sogra, se eu não me engano. E também nessa mesma carta, né? Em 1 Coríntios, no capítulo 7, ele relata a questão do casamento, né? Ele fala das questões do casamento, né? Do momento que você se casa, que não pode separar, enfim, e outros assuntos relacionados a essa questão, não só essa, mas há muitas situações que estavam acontecendo, né? Pessoas incrédulas que não tinham se convertido corretamente, né? Que não estavam andando na fé conforme ele foi é, colocado para eles, né? Paulo colocou para eles, eles não estavam seguindo as instruções por meio do Espírito Santo na vida de Paulo. E aí Paulo aqui ele nos exorta para que a gente não venha ter mais comunhão com as trevas. Um outro versículo que linka exatamente com esta passagem está lá em Efésios, no capítulo 5, no versículo 11, que diz o seguinte: não vos associei com as obras infrutíferas das trevas, antes, porém, condenai-as. Olha só que coisa Paulo está dizendo para nós, para que a gente não venha mais nos associarmos com as obras infrutíferas das trevas, que é para a gente condenar essas obras infrutíferas. E hoje, quem pratica, né, nós já, como a palavra de Deus diz, que anteriormente nós estávamos nas trevas, agora nós estamos na luz, né? E quem pratica hoje são pessoas que ainda não conhecem a palavra do Senhor, pessoas que ainda
não se converteram, pessoas que ainda não tiveram um encontro genuíno com Cristo, ainda não aceitaram como Senhor e Salvador da sua vida. E Paulo está nos dizendo aqui que é para a gente não se associar a essas pessoas, pessoas que praticam essas obras infrutíferas. E a palavra de Deus, ela nos diz que não que pelo fruto se conhece a árvore. Então, a gente tem que analisar muito hoje, nós que temos a mente de Cristo, nós temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo ele nos capacita, ele nos dá sabedoria e discernimento para discernir a vida, o fruto daquela pessoa. A gente tem que analisar hoje, como cristão, quem devemos andar e quem não devemos andar. Devemos hoje selecionar as nossas amizades, porque às vezes aquela pergunta que devemos fazer: essa pessoa, não que você está menosprezando ela, muito pelo contrário, isso vai muito além do que Paulo está falando. Está falando da vida espiritual. Tem pessoas que aquilo que ela só dá aquilo que tem dentro dela. Então o que acontece? Uma pessoa infrutífera que está praticando obras das trevas, o que ela vai me acrescentar? O que é que ela vai trazer de edificação para a minha vida espiritual, para o meu crescimento interpessoal? Essa é a pergunta que devemos fazer. Paulo está nos chamando aqui a atenção, isso aqui é uma exortação, para que a gente não venha andar com pessoas que praticam mais essas obras, que praticam estas obras, porque isso vai afetar tanto na vida espiritual e também muitas vezes na vida social. A pessoa, pô, como é que um crente tá andando com tal pessoa assim? Estranho. Porque as pessoas de fora, elas analisam muito nosso comportamento, o nosso modus vivendi, o nosso linguajar, né? Nosso comportamento perante as pessoas. Então a gente tem que se atentar a isso. O nosso testemunho, ele é o maior evangelho. É o nosso testemunho, a nossa vida. A gente tem que se atentar a isso. Paulo está nos chamando a atenção para que a gente venha selecionar as pessoas. Não que você vai menosprezar de forma nenhuma, você vai falar, você vai se comunicar com ela, porém, você vai evitar profundidade, sabe? Amizade profunda, sair para lugares que não é legal para o seu testemunho, para a sua vida espiritual. Paulo está querendo dizer isso para a gente, para que a gente tenha cuidado com as amizades, né? Com as conversações, com as pessoas que você está tendo comunicação, que você está tendo aproximação. É você analisar o fruto dessa pessoa. Tem pessoas maravilhosas que não conhecem a palavra de Deus, mas aí você analisa o que ela tem para te oferecer, sabe? Você analisa. Poxa, por isso que a palavra de Deus, ela nos diz que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Então a gente tem que analisar, né? Verificar, né? Ser chato mesmo, ser chato, né? Porque Deus ele está nos chamando para sermos verdadeiramente filhos dele, conforme a imagem e semelhança e a sabedoria dele. Então a gente precisa também ter sabedoria para que a gente não venha causar também constrangimento para aquela pessoa, né? Por isso que em Tiago fala que se você tem falta de sabedoria, peça o que ele dá de graça. Então é importante hoje a gente saber com quem estamos andando, se essa pessoa ela vai trazer algum crescimento, né, na minha vida, né? Eu tenho outro versículo também que fala exatamente sobre esse assunto,
que é pro Paulo Tiago, ele diz em sua carta, que é para a gente sair de conversas que não edificam. Então, olha só quantos versículos os apóstolos estão nos direcionando para que a gente venha selecionar o nosso grupo de pessoas, né? Para que a gente venha estar envolvido em pessoas que vão agregar, que vão trazer conhecimento da palavra de Deus, que vão trazer crescimento espiritual, que vão trazer, nos aproximar mais, né, em conhecer o Senhor, né, se derramar nele, buscar mais a tua presença. Paulo está dizendo isso, para a gente ficar inserido em grupos, né, que vão edificar o nosso crescimento espiritual. E tem mais, a própria palavra de Deus também, ela nos instrui a também ter um crescimento pessoal. O Espírito Santo, ele nos instrui para que a gente venha lidar com as pessoas da sociedade, como devemos nos portar, como devemos tratá-los, e é com amor, mas analisando sempre os frutos. Se aquela pessoa vai trazer, vai agregar algo para a minha vida, para o meu crescimento. Então, não podemos mais andar com pessoas que praticam tais obras, porque isso vai afetar também a nossa vida espiritual. Porque, não sei se vocês já pararam para analisar, quantas vezes você chegou em um local, em um ambiente, não sei, e aquilo se sentiu o peso daquele local. Tem pessoas que ela está tão carregada que só se você se aproximar dela, você já sente a carga pesada. Então, a gente deve se atentar a isso também, isso é muito importante, né? O ambiente está sempre em oração, para que Deus, né, venha estar quebrando todo o peso, toda influência maligna no local, está sempre em oração. Isso acontece constantemente comigo. Eu tenho uma sensibilidade muito grande para essas coisas. Quando às vezes eu entro em um ambiente, eu já sinto o peso, eu já quero sair. Então dali eu vejo que aquele local não é legal para mim, né? Mas nós precisamos do trabalho, mas aí nesse caso é uma outra situação, que a gente deve estar orando a Deus, estar em oração, espírito de oração, estar sempre apresentando aquele local para que Deus venha com a tua graça para aquele lugar, né? E é isso, irmãos, queria deixar essa mensagem para vocês, né? Que aonde Paulo está querendo dizer aqui nesse capítulo, devemos sim selecionar pessoas para andar conosco. É preciso selecionar. Então, esta noite eu quero fazer uma oração antes de encerrar, que pedindo a Deus para que Ele retire pessoas que não agregam valor no nosso crescimento espiritual, que atrapalha o nosso desenvolvimento e a nossa intimidade com Ele. Pai, em nome do Senhor Jesus, neste momento, Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade da palavra, né, de estar instruindo os meus irmãos e me instruindo também, porque primeiro a palavra tem que entrar em mim para que depois eu venha manifestar, né, expor ela para o meu próximo. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Deus, que o Senhor, meu Deus, retire amizades que não provêm de ti, amizade, Senhor, que não faz bem para a nossa vida, que não faz bem, Senhor, para o nosso crescimento contigo, meu Pai. Pai, eu te peço que o Senhor venha, Deus, colocar pessoas, Pai, que venham agregar, meu Deus, o valor do reino na vida dos meus irmãos, na vida das minhas irmãs e na minha vida, Deus. Que nos faça crescer, que nos faça evoluir como um cidadão do reino dos céus. É o que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.